Meus irmãos, então vamos lá, Mateus capítulo 18, dos versos 21 até o verso 35. Então mantenha a sua Bíblia aberta, como nós temos feito, não feche, aprenda a intimidar o pregador, né? Então Mateus 18, versos 21 a 35 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe deviam 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor que nós temos acesso hoje. E eu oro mais uma vez, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nos nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente e nos traga entendimento com relação ao perdão. Que nós possamos sair daqui hoje, meu Deus, esclarecidos com relação a esse importante mandamento do Senhor. Que nós possamos ser agradáveis ao Senhor com relação a isso, porque o perdão, ele é um divisor de água nas nossas vidas, ele demonstra a qual reino nós pertencemos. Pai, seja conosco, nos abençoe essa noite, assim oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, aqui Jesus, ele profere uma parábola para responder a Pedro a respeito do perdão. A gente pode observar a maneira egocêntrica, a maneira clara que nós tratamos as coisas. O capítulo vai mostrar um pouco disso. Lembre, a parábola ela precisa de ser vista de uma maneira ampla. A parábola ela tem todo um contexto. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 18, no verso 1, a conversa lá era para descobrir quem que era o bom, quem que era o maior, quem que era o grande no reino dos céus. Ou seja, as pessoas queriam glória própria. As pessoas queriam ver qual é a posição que eles teriam nesse reino. E aí Jesus ele vai descortinando e vai mostrando: ei, vocês não estão entendendo nada. Aí ele traz uma criança. Aí ele mostra: no meu reino temos que ser como essa criança. E eles entendem essa dinâmica. Por quê? Porque a criança ela é um ser totalmente dependente. É por isso que Jesus vai dizer: se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Então Deus ali não está falando de ingenuidade, de fraqueza. Deus ali está falando de dependência, confiança. Porque é isso que os nossos filhos fazem. Os nossos filhos confiam em nós a ponto de dormir tranquilamente. Independente de onde eles estejam, eles dormem. Eles não querem saber se a gente tem dinheiro para comprar comida amanhã. Eles vão deitar hoje e vão dormir tranquilamente. Então Jesus está dizendo para eles assim, ó: se vocês não forem como essas crianças, humildes, simples e dependentes, vocês não vão herdar o reino dos céus.
E aí depois Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. De maneira curta. Mas aqui nesse contexto, a parábola vai nos apontar essa tendência de nós irmos atrás daquele que está perdido, daquele que está desviado. Então, Jesus ele nos lembra que nós devemos sim buscar restaurar esses desviados, porque é muito comum, a gente conhece ovelhas até então que se extraviaram do nosso meio. E nós, como bom pastor, né, e a ordem é para mim e para você, nós devemos ir em busca deles. Então no verso 15 ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha, Jesus aqui, meus irmãos, com esse texto, ele estabelece a ordem para a disciplina na igreja. Então a intenção de Deus com a disciplina, que a disciplina ela é bíblica, ela é válida e ela precisa de ser resgatada dos nossos dias. O problema é que nós saímos de uma igreja que disciplinava com ferro quente, com mão pesada. E hoje nós somos uma igreja que não disciplina de jeito nenhum. Então nós saímos de um extremo errado e fomos para outro extremo errado. Nós devemos sim disciplinar. A disciplina na igreja ela é bíblica, o Senhor nos chama a disciplinar. Mas a intenção da disciplina não é afundar cada vez mais o desviado, é resgatar, é dispensar amor, é dispensar cuidado. Então, a motivação na disciplina não é arrebentar com a pessoa, como nós vimos muito nos tempos próximos da igreja, mas é fazer com que ele acorde da necessidade da restauração. A motivação com a disciplina nunca é arrebentar, é sempre restaurar, é trazer para perto, é amar, é fazer com que o desviado, ele retorne. Por isso que a gente vê essa imagem do pastor indo buscar o desviado, né? Então, todo esse processo de disciplina, ele deve acontecer na igreja, porém ele é um processo lento, ele não é um processo rápido. E se nós fizermos esse processo na igreja de maneira rápida, abrupta, você pode alcançar o objetivo oposto, e não a restauração, e sim mais machucado. Mas o fato é que nós devemos sim buscar, resgatar, ir atrás, exortar, disciplinar, mas sempre com a motivação de restaurar na posição de ovelha, restaurar na posição de irmão. A gente olha, por exemplo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: vocês estão fazendo coisas e permitindo coisas que nem lá fora acontece. Tira essa pessoa do meio de vocês. Não fique perto dessa pessoa. Então, gente que diz ser crente e pratica coisas que crente não pode participar, Paulo vai dizer assim: nem coma com eles. Não chegue perto deles. Entregue a Satanás. E a ideia é, como o mundo está sob o domínio de Satanás, entrega ele ao domínio de Satanás, porque talvez ele acorde da sua cegueira. E quando ele perceber que ele está sobre os domínios de Satanás, ele se arrependa e volta. Tanto é que na segunda carta, Paulo manda restaurar ele. Ele se arrependeu. E é corpo, é ovelha, traz de novo. Mas o fato é que nós devemos sim, meus irmãos, a aplicar esse processo. E esse processo ele está em conformidade com o próprio caráter de Deus, que ele veio ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar e para ele demonstrar essa grande graça e misericórdia para com um povo desviado, para com um povo rebelde. Lembra? O nosso pai Adão, ele pecou. Em Adão toda a raça humana extraviou. Toda a raça humana foi separada de Deus. Toda a raça humana está condenada ao inferno. Então, quando eu e você, nós aplicamos essas disciplinas, nós estamos condizente com o caráter de Deus. Um comentarista, a respeito disso, ele vai dizer assim, afinal, a graça está aí para nos disciplinar, para nos ensinar e trazer de volta a simplicidade, pureza, humildade e amor pelo próximo, e para reconstituir a imagem de Deus destruída dentro de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos às vezes de
ser restaurados, porque a gente se extravia. Então, nós que somos chamados a iniciar esse processo, nós somos exortados a ir ao resgate. Porque é muito provável, e você tem que ter esse entendimento, por isso que Paulo ele vai bater muito a tecla numa igreja madura. Vocês são como meninos, vocês são como crianças. Eu queria trazer uma comida sólida para vocês, mas eu tenho que fazer papinha, porque vocês não têm condição de entender. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, ó, se o irmão pecar contra ti, meu irmão, você tem que entender que todos nós somos pecadores. E talvez aquele desviado, ele está passando por um momento de cegueira. E ele vai pecar contra ti. Por isso que a ordem de Jesus é, você que sofreu o dano, você vai lá. Aquele lá, ele está desviado, ele está perdido, ele não tem condição. Ele está no sono. Você não, você que está, Gálatas 6, né? Você que é maduro espiritualmente, exorta o outro. E toma cuidado para que você também não caia. Porque nós somos assim. Eu e você devemos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Por isso que antes de eu julgar o meu irmão, eu tenho que julgar a mim mesmo. Antes de eu tirar a trave ou o cisco do seu olho, eu tenho que tirar a trave do meu. Eu devo julgar? Claro que eu devo. Mas com a reta justiça, não baseado nos meus próprios padrões. E o que acaba acontecendo é que nós queremos misericórdia, mas damos juízo. Então, nós devemos ter esse entendimento. Homens e mulheres maduros, eles entendem que pecadores pecam, sofredores sofrem. E às vezes as pessoas pecam contra nós por causa da cegueira. É intencional, mas é uma intenção cega. E nós que somos maduros, ou estamos maduros, nós devemos entender isso. Então é bem provável que a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te machucou, ela está cega. Por isso que Jesus, vai você lá. O pecado faz isso, meus irmãos. É por isso que primeiro você tem que olhar para você. Por isso que você primeiro tem que tirar a trave do seu olho para enxergar o cisco. Você não é melhor do que ninguém. Talvez você não pecou naquele pecado específico, mas você pecou outras tantas coisas. E aí você quer agir de mão, né, com mão de ferro. Por isso que às vezes nós queremos misericórdia, mas só queremos dar juízo. E Deus não se agrada disso. Então nós devemos entender isso. As pessoas pecam e elas estão cegas. Então, Pedro aqui, ele é um retrato vívido de cada um de nós aqui essa noite. Pedro aqui, ele faz a pergunta baseado no seu amor próprio. Pedro, a imagem de Pedro, ela é identificável com praticamente todos nós. Acho que é por isso que Pedro ele participa desses grandes diálogos da Bíblia. Porque todos nós aqui temos um pouco de Pedro. Nós somos brabos, né? Nós aparecemos e mostramos tanta santidade, mas quando o bicho pega, a gente nega Jesus e dá no pé. Pedro fala mais do que devia. A gente é assim também, não é? Pedro, ele tinha uma língua que não cabia na boca. Pedro é aquele que vai dizer, o Senhor é o Cristo. E Jesus vai dizer, eu estou indo para a cruz. Ele, que isso, Senhor? Tenha misericórdia de ti. E Jesus fala, arreda, Satanás. Pedro é esse. No momento ele reconhece que Cristo é Jesus, mas no outro momento ele quer tirar Jesus da sua missão. Não, Senhor, você não pode morrer. Aí Jesus fala, sai, Satanás. Então, meus irmãos, Pedro aqui, com todo esse pano de fundo na nossa mente, ele vai perguntar no verso 21, quantas vezes então, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão que peca contra mim? Então observa todo esse pano de fundo que nós demos aqui nos começos dos versos do capítulo 18. Tá bom, Senhor, eu entendi, beleza, não tem saída, eu tenho que perdoar, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas? Até 7? É interessante, meus irmãos, que uma das evidências do verdadeiro arrependimento é a mudança de comportamento.
Então, pessoas que se arrependem verdadeiramente, automaticamente têm que mudar de vida. Pessoas que dizem se arrepender e não mudam, não se arrependeram. Simples assim. E naqueles dias, essa proposição era válida. Então, uma das características do verdadeiro arrependimento é mudança de vida. E alguns rabinos, eles diziam que só devem perdoar 3 vezes por um pecado específico. Então, se você cometeu o mesmo pecado contra mim 1 vez, 2, 3, beleza. Mas agora, a partir de 3, não dá mais. Então, imagina Pedro aqui. Ele entendeu que tem que perdoar. Aí Pedro vira para Jesus, tá bom, Pedro. Vou colocar um número aqui agora, que vou arrebentar. Jesus agora vai me dar uma estrelinha no meu boletim. Jesus vai falar assim, Pedrão, você é fera. Então, Senhor, eu tenho que perdoar. Mas 7 vezes? Olha, Pedro dobrou o número mais 1. Não é só 3 não, vou pôr 7. Mas, meus irmãos, Jesus aqui, ele, mais uma vez, lembra? Jesus é Deus, ele conhece a motivação dos corações. Porque eu e você, nós queremos perdoar, mas nós colocamos um limite. Ei, é até aqui que eu perdoo, é até aqui que eu suporto. Porque eu quero ser feliz, eu preciso de ser feliz. Não é assim que a gente faz? A gente entendeu já que precisa de perdoar. Mas, 7 vezes, Senhor? 7 vezes está bom? Aí Jesus, meus irmãos, ele surpreende. Então veja, Pedro aqui, ele está preocupado com ele mesmo. Pedro aqui, ele está preocupado quantas vezes ele tem que perdoar as pessoas que ofendem ele. Porque, meu irmão, você não é de vidro, mas alguns agem assim, né? Tem gente que é de vidro. E no mundo quebrado, cheio de gente pecadora, lidando com pecadores, você vai ser ofendido. Talvez hoje você foi ofendido. E a dinâmica da vida é essa. E você gosta de colocar limites, né? Os jovens mesmos, eles já vão casando, colocando limite. Mas e aí, você já levou em consideração isso, aquilo? Não. Se não der certo, eu separo. Olha que beleza. Ou seja, eu tenho um padrão aqui. A hora que ultrapassar esse padrão, eu saio do barco. E a gente faz isso nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, em toda a dinâmica da vida. A gente vai estabelecendo limites. E aí a gente é crente e fala assim, eu creio na Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Conversa fiada. Você não olha para a Bíblia, você olha para o que você acha. E aí você vai colocando fronteiras. Até que eu perdoo, até que eu vou, até que eu faço. Então, observe que a sua atitude é muito mais egocêntrica, egoísta do que de servo. Do que de criança, que é dependente, humilde e descansa no poder e na soberania de um Deus. A sua imagem é muito mais de alguém que quer ser servido do que a imagem de servo. Jesus vai dizer, você quer ser grande? Lá atrás, né? Quer ser grande? Seja você quem serve. Mas nós não, nós gostamos de exercer os dons. E geralmente dom que envolve microfone é o que a gente gosta. Se for cantar, se for pregar, né? Pastor, eu posso ter uma oportunidade aí? E é interessante que Paulo, lá em Coríntios, fazendo um parênteses aqui, ele vai falar para nós dessa dinâmica de dons. Existe alguns, e ele vai dizer para nós que existe alguns membros do corpo que são indignos, que precisam ser cobertos. Não é assim? São alguns membros que são essenciais para o corpo, mas eles devem ser cobertos. E ele está querendo mostrar para mim e para você assim, existem alguns dons que são imprescindíveis na igreja, e eles são cobertos. Eles não aparecem, mas eles são imprescindíveis na igreja. Mas eu quero servir, Senhor. Aquele coração de servo, mas só serve se. Então observa, a gente vai colocando o jeito. Senhor, eu só vou trabalhar na igreja se mudar o dia do culto. Aí eu só vou trabalhar na igreja se deixar eu nesse ministério. Aí eu só vou fazer isso só quando eu, né? Só vou fazer isso quando eu. E aí, lembra, você vai colocando limites. Não, porque esse mês eu estou apertado. Esse semestre. Não, eu vou viajar. E passou 20 anos, você continua um crente que não fez nada. E aí, crente que não trabalha, dá trabalho. Por isso que o nosso slogan agora é mova, promova ou remova. Meu irmão,
Você tem que mover. Está cheio de serviço aí. Peça para que o Senhor te movimente. Mova, promova, faça mais do que você já faz. Senão a gente vai começar a orar para Deus, remova. Porque a gente é servo inútil, não serve para nada. Eu só sirvo para servir. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. Lembre-se disso. Você só serve para servir. Os seus dons, seus talentos, seu dinheiro só serve para os outros. Que graça tem ter dinheiro sozinho? Não tem. Você pode ter o dinheiro do mundo. Só para você? Serve para quê? Para nada. Então, meus irmãos, Pedro é como eu e você. Nós estabelecemos limites. Só faça assim, desse jeito. E esse não é o padrão de Deus. Então Jesus aqui, ele contraria. Ele vai dizer, não, Pedro, não digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, meus irmãos, ele quer conhecer os limites. Pedro, ele quer conhecer as fronteiras do perdão. Porque nós estabelecemos limites para perdoar. E nós colocamos padrões que não podem ser ultrapassados. Não, você já me machucou 1, 2, 3. Não vou permitir mais isso. Não vou aceitar mais isso. Isso é uma situação hipotética ou acontece? Né? Na nossa vida a gente vai estabelecendo o padrão de perdão. Né? Às vezes eu escuto assim, muitas delas com razão. Desde quando eu namoro você fala isso. Eu tenho que lembrar que eu sou pecador, então, né? Eu também estou sendo curado, né? Deus também está tirando a lama de mim. Mas às vezes a gente vai vivendo uma vida de... Não. Eu tinha 10 chances para você, aqui você já queimou. Nesse campo aqui você não tem mais chance comigo. Então, Pedro aqui, meus irmãos, ele quer saber, Jesus, me fala um número, que aí é assim que eu vou fazer. Mas Jesus aqui, meus irmãos, com um número, ele não está querendo dizer, não, Pedro, não é 7 vezes... E não é 70 vezes 7, não é 490. Deus aqui ele não está querendo mostrar uma expressão matemática. Deus aqui ele usa o número da completude, ele usa o 10, o 7, ele multiplica, e ele vai dizer, não tem limites. Não existe fronteiras, Pedro, para o perdão. Então, a ideia de Jesus aqui, meus irmãos, não é mostrar um número, mas é expandir os limites que Pedro colocou. Que eu e você colocamos. Não há limite para perdão. Pedro, enquanto você está vivo e as pessoas te ofendem, te machucam, te deixam no prejuízo, se arrependem, você deve perdoar. Simples assim a matemática de Deus. Então, de forma que Deus aqui usa uma hipérbole, uma maneira exagerada com esses números aqui. Porque Jesus aqui, ele está apontando para uma vida de perdão constante. Pedro, você perdoa todos os dias. Paulo vai dizer isso de um jeito diferente, não vai? Não se deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí logo em seguida ele fala assim, ó, não deis lugar ao... Porque quando você não perdoa, é fácil você se amargurar. Hebreus 12 vai dizer, não crie raiz de amargura, porque a raiz de amargura, além dela te deixar azedo, amargo, reclamão, o autor de Hebreus vai dizer assim, você ainda contamina os outros. E pessoa amargurada é assim, pessoa que é ruim, mal, pessoa que não perdoa, é assim. Encosta o fio da maldade na cabeça dela ou dele, e ele lembra de coisas que você fala, nossa, porque está vivo, amargura. A pessoa não entendeu o que a Bíblia vai ensinar, o que Jesus vai dizer, ei, perdão é sempre, sem limite, o tempo inteiro. Ainda tem um horário para você resolver isso tudo, de tarde, a hora que o sol estiver indo embora, é para você lembrar. Os céus proclamam a glória de Deus. Você olha para o céu está se pondo, você fala, ó Deus me avisando. E tem gente que fala assim, Senhor, me avisa. Senhor, manda um recado para mim. Aí eu fico pensando, toda hora, o céu levanta, o céu levantando, as misericórdias do Senhor se renovam. É Deus te falando, ei, você ganhou mais um dia. Você ganhou mais uma chance. Aí o céu vai se pôr, Deus vai falar assim, ei, acerta aí. Manda fechar a conta aí com a mulher,
com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o amigo, com o vizinho, etc, etc, etc. Então Deus, meus irmãos, Ele vai nos advertindo. Então, perdão é para sempre, constante, o tempo inteiro, não tem limite. E Jesus, para ampliar isso que Ele está querendo dizer para Pedro aqui, ele conta essa parábola aqui do servo incompassível. Por isso que ele vai começar dizendo no verso 23, olha aí, ó. Por isso o reino dos céus é semelhante. Então Jesus aqui, ele vai começar a parábola, olha só, ele está mostrando, e desde todo o capítulo 18, ele vem mostrando as características do reino de Deus. Senhor, quando vai vir o reino? Senhor, como é o reino? Senhor, como é o céu? Aí ele está dizendo aqui, ó, o reino dos céus, o céu é semelhante a um rei. Então Jesus aqui, ele vai dar uma das características imprescindíveis dos servos do seu reino. E a característica, ou a virtude imprescindível daqueles que participam do reino dos céus, que a gente já experimenta, lembra? A tensão do já e o ainda não? Nós já vivemos no reino, mas ainda não de maneira completa. Então, uma das características dos servos desse reino, que a gente pode desfrutar aqui, é a misericórdia. Então, somente aqueles que evidenciam essa característica, misericórdia, eles são participantes do seu reino. É por isso que é uma promessa no Sermão do Monte. Jesus vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a promessa. Então, meus irmãos, é uma característica. Então, nessa parábola aqui, Jesus ele mostra em 3 cenas como deve ser o procedimento desse servo no seu reino, como que deve ser as pessoas que dizem participar desse reino. E aí ele vai mostrar para nós se essa característica é visível, é porque você participa desse reino. E a primeira cena que a gente observa aqui é de um rei que assume a dívida. A gente vai ver aqui na primeira cena a imagem de um rei assumindo a dívida. Então observa, dos versos 23 até o 27, ele vai dizer assim, ó. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Observa, esse rei resolveu acertar as contas com seus servos. Quem estava devendo quem? Vou abrir só um parênteses. Por isso que eu disse, a dinâmica do perdão é muita coisa para a gente abordar num sermão só. Por isso que Jesus disse, ó, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, chame ele. Quem chamou aqui? Foi o ofensor ou o ofendido? Foi quem devia ou quem tinha que receber? Quem tinha que receber. Então o Senhor resolveu acertar as contas e chamou um servo que devia 10.000 talentos. E eu e você, nós precisamos entender o tamanho dessa dívida. Só para você ter uma noção, William Hendrickson, no seu comentário sobre esse texto aqui, ele vai dizer para nós que a arrecadação de todo o Império Romano era de 900 talentos anuais. Enquanto todo um império arrecadava 900 talentos, esse cidadão aqui sozinho, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu fiz uma conta aqui, só para a gente ter uma noção mais ou menos. Um talento, ele devia 10.000, mas um talento, ele equivalia a mais ou menos 34 quilos de ouro. Um talento. E eu estava pesquisando na cotação dessa semana do ouro, 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro, equivale a 13 milhões de reais.
Esse servo aqui devia 10.000 vezes esse valor. Eu calculei mais ou menos aqui, ele devia 1.300.000.000.000 para o rei. Jesus aqui, meus irmãos, ele quer apontar para a grandiosidade da dívida desse servo. Ele tem uma dívida que ela ultrapassa, ela é inimaginável. O que Jesus está fazendo aqui de maneira hiperbólica, exagerada, é mostrar que é impossível um servo dever essa quantia para o rei. É impossível. Se a arrecadação do reino inteiro, do império inteiro, chega a 900 talentos, ele está devendo 10.000. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele está querendo marcar. A dívida dele é impagável, é grande. É grande. Mas observa, esse servo, ele tem a noção do que está acontecendo aqui, e ele não pede perdão da dívida. O rei fala assim, ó, vende tudo. E observa, na construção aqui do texto, o rei é bom, porque naquele contexto o rei poderia mandar executar, tirar a vida, mas o rei fala, não, então vende as coisas que ele tem aí, põe ele na prisão, e até que a dívida seja quitada. Como que você paga uma dívida dessa? É impossível. Só que ele não pede perdão. Observe no verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Observa, quando eu e você somos colocados em situações que nós devemos demonstrar humildade, nós mostramos arrogância. Lembra, o rico da parábola do Lázaro, ele estava no inferno e ele olha para Abraão e fala: ei, manda esse aí, ó, esse pobre aí, vem cá molhar o dedo e molhar a minha língua. Aqui ele sabe que é impagável essa dívida. E ele não fala: meu rei, me perdoa. É impossível pagar isso aqui. Não, seja paciente comigo. Você já viu aquela pessoa cínica? E ela fala: não, eu vou me mudar. Os nossos filhos, às vezes, eles fazem algumas promessas para nós, talvez a cara é a mesma. Em vez de demonstrar arrependimento, não demonstra essa humildade. O servo aqui fala: tenha paciência comigo, eu irei pagar os 1.300.000.000.000 que eu te devo. Mas o servo aqui, ele sabia da impossibilidade. Ele não pede perdão, ele pede paciência. Às vezes, nós não queremos nos arrepender, nós não pedimos perdão, nós pedimos paciência, porque a gente vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso é arrogância, isso é orgulho. É o que esse servo estava fazendo aqui. Mas lembra, o texto vai dizer sobre um rei compassivo e misericordioso. Olha o verso 27. O verso 27 ele vai dizer assim, ó: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E é interessante que é compadecendo-se, mandou-o embora. Mas a ideia aqui, meus irmãos, de mandar embora, não é aquela ideia que, não, some daqui, eu não quero te ver na minha frente. Não, essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é de alguém que despede o outro em paz. Meu servo, fique em paz, pode ir embora, você não me deve mais nada, a dívida foi quitada, pode ir embora em paz, está quitada. Esse rei, meus irmãos, representa Deus. Deus que teve compaixão de nós e perdoou tamanha dívida. Eu e você, diante de Deus, nós tínhamos uma dívida impagável. Mas Cristo pagou a dívida. Lembra? Dívida sempre alguém paga. Perdoar é você assumir o dano. Perdoar é você assumir a dívida. Mas não foi eu que fiz, mas você assume a dívida. Lembra, o perdão aqui não é falta de justiça. O perdão aqui não é simplesmente pode ir embora e a dívida some. Não, a dívida precisa ser paga. Quem assume a dívida? O rei.
Ele assume o prejuízo. E Deus fez isso. Deus, Ele nos colocou no mundo, Deus colocou eu e você num jardim belíssimo e disse, tudo isso é de vocês. Só não faça isso. E nós fizemos. E desde aquele momento nós entramos em rebelião contra Deus. Desde aquele momento Deus nos lançou toda a raça humana no inferno. E nós temos uma dívida imensa com esse Deus, ela é impagável. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele manda o seu Filho. Ele assume a própria dívida. Ele recebe toda a ira de Deus nas suas costas. Por isso que quando eu e você entendemos isso, nós olhamos para Cristo na cruz e nós depositamos a nossa fé nele e nós somos salvos. Eu entendi que a dívida era minha. Em fé, Ele pagou e eu descanso que Ele pagou. Ele me perdoou. Mas a dívida, alguém pagou. Cristo pagou a dívida. Jesus sofreu o dano. Jesus foi quem morreu. Alguém assumiu. Então aqui nessa primeira cena nós vemos um rei que assume a dívida. Deus assumiu a dívida. Nessa segunda cena aqui, nós vemos um servo cobrando a dívida. Observe dos versos 28 até o 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Lembra? O servo, meus irmãos, ele foi tratado com misericórdia. Mas quando ele sai da sala ou da presença do rei, ele encontra um conservo. Alguém que lhe devia também alguma quantia. Esse conservo lhe devia 100 denários. O que é 100 denários? 100 denários era o preço de poucos dias trabalhados. Um denário equivalia a um dia trabalhado. Eu fiz as contas muito rápido. Um dia trabalhado em reais hoje é R$46. 100 dias aqui, o servo estava devendo para ele R$4.600. Ele saiu da presença do rei, onde ele devia 1.300 bilhões, e o rei falou, vai em paz, você não me deve nada, dívida está perdoada. Aí ele sai da presença do rei, ele encontra alguém que devia apenas 100 denários, alguém que devia R$4.600 para ele. E é interessante, um ponto aqui que nós devemos entender, é que esse conservo devia a quantidade de 100 dias de trabalho. E Deus aqui, Ele propositamente, Ele traz o preço da dívida que os outros trazem conosco. Ele está dizendo aqui, a dívida que as pessoas têm conosco é uma dívida. Ela é uma dívida. Mas em comparação com a que você foi perdoada, ela é incomparável. Mas não deixa de ser uma dívida. Meus irmãos, a dívida que as pessoas vão acumulando na nossa vida, ela é real. As pessoas podem sim nos trazer danos terríveis. As pessoas podem nos trazer dor. As pessoas podem nos trazer sofrimento. Igreja pode fazer isso conosco, líderes podem fazer isso conosco, cônjuge pode fazer isso conosco, pais, filhos, etc. Pessoas podem sim nos trazer prejuízo. Deus, em momento nenhum aqui, Ele está desprezando a nossa dor. Deus, em momento aqui, está desprezando essa dívida que as pessoas vão acumulando conosco. Mas a ideia é que, mesmo que essas dívidas que as pessoas contraiam conosco, elas são incomparavelmente menor ao dano que eu e você causamos a Cristo na cruz. Porque o meu prejuízo e o seu prejuízo com Jesus causou a morte de Cristo. Mas esse aqui devia só 100 dias de trabalho. E a Bíblia vai dizer aqui, da história, que ele pegou ele no colarinho, ele enforcou ele. E observa, Jesus aqui, ele conta a história e a cena se repete. Lá atrás era ele que se ajoelha e pede clemência. Senhor, tenha paciência comigo e eu vou te pagar. E ele sabia, impossível pagar, não tem como.
mas ele pede clemência. O seu conservo aqui, que deve para ele apenas 100 dias de trabalho, fala: tenha misericórdia de mim, ser compassivo, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Mas aí o que ele vai dizer? Nada. Ele joga ele na prisão. Ao contrário dele, esse servo aqui, meus irmãos, ele com certeza poderia pagar a dívida tranquilamente. Quando ele pede com paciência, eu lhe pagarei, ele pagaria tranquilamente a dívida, em pouco tempo. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que eu e você, muitas vezes, nós não entendemos a dimensão do que Deus fez por mim e por você. Esse é o problema da nossa falta de perdão. Nós achamos que a nossa dívida é muito maior do que aqui. Nós achamos que a dívida que as pessoas fazem conosco é muito maior do que a que nós fizemos contra Deus. Nós dizemos assim constantemente: Senhor, para mim, misericórdia, mas para o outro, juízo. Eu e você, nós não entendemos que nós recebemos um perdão infinito e nós não queremos dar um perdão finito. Eu e você nos colocamos no lugar de Deus e olha para você ver que isso é terrível. Porque quando você não perdoa alguém, você está dizendo que você é maior do que Deus, a sua ofensa foi maior do que a de Deus, que a sua dívida é muito maior do que a de Deus. Então na primeira cena a gente vê um rei que assume a dívida. Na segunda cena a gente vê um servo que cobra a dívida. Mas agora, nessa terceira cena, nós vamos ver um rei aplicando a justiça. Observe dos versos 31 até o 34, vai dizer assim, ó: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Meus irmãos, os outros servos do rei aqui, quando eles veem essa cena, eles ficam admirados, eles ficam espantados, eles ficam entristecidos. E é assim que muitas vezes nós ficamos, quando eu e você, nós vemos as pessoas tratar o perdão de Deus. Esses servos aqui, eles sabiam o tamanho da dívida, eles sabiam do tamanho do perdão, e esses servos aqui presenciam a cena, agora eles ficam: não é possível. Não é possível que esse servo aqui não perdoou. Ele devia 1 trilhão e 300 bilhões, e alguém que devia para ele 4 mil, ele não quer perdoar. Ele joga. E eles ficam tão assustados, impressionados, entristecidos e um misto de emoções que eles vão relatar ao Senhor. Eles vão relatar ao Senhor. É assim que nós sentimos, meus irmãos, quando nós queremos ver graça, misericórdia, mas o que a gente vê é só vingança e amargura. As pessoas que não perdoam é porque carregam um coração cheio de amargura. Elas não entenderam ainda a dimensão que eles foram perdoados. E aí eles não conseguem replicar essa misericórdia, porque não entenderam a dinâmica do que Deus fez com eles. E aí eles voltam correndo para anunciar. E aí agora nós vamos ver a outra face desse rei misericordioso, desse rei santo, desse rei amoroso e paciente. E eu e você, meus irmãos, nós temos que aprender que o Deus santo, amoroso, benigno, paciente, misericordioso, Ele também é um Deus justo. Esse Deus, Ele pode demonstrar para mim e para você um amor descomunal quando Ele nos perdoa, mas Ele também pode dispensar a mim e a você um castigo justo. Esse servo aqui, ele demonstrou a atitude contrária ao que lhe foi dispensada. Ele foi tratado com graça, ele foi tratado com misericórdia, não com justiça. E ele não consegue replicar aquilo que ele recebeu.
E Deus aqui agora, na imagem do rei, chama esse servo de novo e agora não mais dispensa graça, não mais dispensa misericórdia, mas Deus agora dispensa justiça. Você tinha uma dívida impagável. Só para você ter uma noção em termos de dias, esse servo aqui devia 164 mil dias. Se ele fosse pagar em dias aqui, demoraria 164 mil anos para ele pagar a dívida com o rei. E Deus na imagem do rei aqui, lança ele num castigo agora perpétuo. Você agora vai ser entregue aos verdugos. Você agora vai ser entregue ao castigo, até que você pague o último centavo. Só que não tinha como pagar até o último centavo. Vou fazer mais um parênteses aqui para a gente enriquecer teologicamente. Esse texto aqui, a teologia católica pega ele para tentar endossar o purgatório, com essa frase, até que pague toda a dívida. Só para você ficar sabendo, isso é uma inverdade, não é isso que o texto está querendo dizer. Há uma impossibilidade, essa dívida ela é impagável, nunca será paga, nunca, não tem como pagar, nunca. E esse nosso Deus, meus irmãos, Ele é o Deus amoroso, gracioso, misericordioso, mas Ele também é um Deus justo. Ele dispensa esse amor descomunal, mas Ele também aplica a sua justiça santa. Dei Carson, comentando esse versículo a respeito desse Deus que dispensa misericórdia, mas também dispensa juízo ou justiça, ele vai dizer assim, Jesus não vê incoerência alguma nas ações do Pai Celestial, que perdoa tão profusamente e castiga tão implacavelmente. Nem nós devemos ver. Aliás, é justamente porque Ele é Deus de compaixão e misericórdia, que não pode aceitar como seus os destituídos de compaixão e misericórdia. Deus aqui está mostrando para nós que também nós não devemos ver essa ação de Deus, que num primeiro momento Ele age com grande misericórdia, mas quando você não responde, Ele age com ira santa e juízo. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós gostamos do Deus da Xuxa, do cara lá de cima vai me dar toda a coragem que eu quiser, toda a coragem que eu puder. E as pessoas vão dizendo, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mentira. Jesus odeia você que peca deliberadamente contra Ele. Jesus está irado contra você todos os dias. Salmo 5, é só você ler. Jesus ele tem compromisso com um povo santo que responde em fé e tem uma vida condigna a qual Ele recebeu do Pai. Jesus ama os misericordiosos, que entenderam o tamanho da dívida e dispensam misericórdia porque eles receberam misericórdia. Deus ama os misericordiosos, Deus odeia os orgulhosos. O Salmo 5 vai dizer que Deus está irado com eles todos os dias. Não fale para ninguém que Jesus ama ele antes de falar o tamanho da dívida que essa pessoa tem com Jesus. Você não está evangelizando, você está colocando mais condenação nele. Primeiro você fala a posição que ele está em Cristo, sem Cristo, condenado ao inferno. Depois você conta as boas novas. Se arrepender, crer em Jesus, aí Jesus vai te dispensar amor salvífico. E aí você vai desfrutar de comunhão, paciência, benignidade. O problema é que as pessoas querem só ouvir falar do Deus legal, do Deus que não pune, do Deus que pode qualquer coisa. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nós encontramos nas Escrituras. E Jesus finaliza no verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aqui eu quero corrigir um erro, que talvez você tenha esse erro, mas você vai sair daqui hoje pensando da maneira certa. Aqui quando você lê, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Aqui parece que Jesus ele está condicionando o perdão que eu recebo dele quando eu dou. Você já deve ter ouvido isso falar, eu tenho que perdoar, senão Jesus não me perdoa. Você já ouviu essa frase? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. A ideia de Jesus é que, os verdadeiros servos do meu reino, quando eles entendem o tamanho
da dívida deles que foi perdoada, eles também irão perdoar. Os servos de Deus, quando eles entendem por que Jesus morreu na cruz, o tamanho da dívida que nós tínhamos contra Deus, e Deus ele pagou essa dívida nos lombos de Jesus por causa de mim e de você. Quando eu e você entendemos isso, Jesus vai dizer assim, ó, não tem como você não dispensar isso aos outros. Por isso que a bem-aventurança é, os bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Se você não entender a dinâmica disso aqui, isso põe todo o seu futuro de maneira incerta. Tim Keller, ele tem um livro e você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Eu já falei dele aqui, vou falar de novo. Tim Keller, ele escreveu, eu podia dizer que aquele livro dele é uma teologia sistemática do perdão. É um livro que custa R$60 e você vai aprender o que a Bíblia diz de maneira fiel e exata sobre o perdão. Você vai aprender tudo o que a Bíblia diz sobre o perdão. Tim Keller, Perdoar, Como Posso e Por que Devo. Um livro do A Capa Azul, da editora Vida Nova. Compre esse livro. Deixe de comer um lanche, deixe de jantar, deixe de fazer compra esse mês. Mas compre esse livro e aprenda. Ele abre o livro com uma frase, logo no início, ele vai dizer assim, ó, sem perdão não há futuro. E ele desenvolve todo o seu pensamento durante o livro. Meu irmão, a maneira como você lida com o perdão demonstra claramente o seu entendimento sobre o que Deus fez na cruz. A maneira como você trata o perdão implicará no seu futuro de maneira eterna. Sem perdão não há futuro. Sem perdão não há futuro no reino dos céus. Sem perdão não há céu. Sem perdão você não verá a Deus, jamais. Se você caminhou até hoje aqui, hoje é que dia? 23, semana passada eu errei a data. Se você caminhou até o dia 23 de junho de 2024, sem perdoar alguém, isso é um grande sinal do seu coração que você... Eu vou falar com muito cuidado para você me entender. Isso é um sinal que talvez você nunca foi salvo, nunca foi regenerado. Por isso que a maneira como você lida com o perdão, ela impacta diretamente na sua salvação. Porque quando você entender o perdão que Deus te deu, é impossível você não dispensar perdão. Porque quando eu e você entendemos a magnitude do que eu e você fizemos contra Deus, ninguém pode me ofender mais do que eu ofendi a Deus. Ninguém, nada ofende a mim mais do que eu ofendo a Deus. Sem perdão não há futuro. Se você não entender isso, isso é uma probabilidade altíssima de você nunca ter recebido o Espírito Santo dentro de você, de você não ser regenerado. Porque misericórdia é uma característica, é uma virtude do Espírito Santo de Deus. Se você não dispensa perdão, se você não dispensa misericórdia, isso é um sinal claro que talvez você nunca nasceu de novo. Nunca. Por isso que ele vai começar o livro Sem Perdão. Não há futuro. Se você não perdoar, não há futuro para você no céu. Não há futuro para você no céu. Eu e você, nós devemos entender que o perdão ele tem dimensão horizontal e dimensão vertical. Todo crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele deve perdoar. Eu vou ler com vocês 2 textos para você nunca mais esquecer. Abre aí, o perdão, dimensão horizontal. Abre aí, Lucas 17. Para você nunca mais esquecer. Você vai sair daqui hoje, você grifa, você dobra essa página na Bíblia, marca, rabisca, para você nunca mais esquecer. Lucas 17. Todo mundo achou? Pode projetar lá também, se quiser. Lucas 17, 3 e 4, diz assim, ó. Olha como é que o texto começa. Acautelai-vos. Preste atenção. Isso que Deus está falando é sério. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes lhe pedir perdão, vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E o texto começa, acautelai-vos. É porque você tem que prestar atenção. Se isso tem acontecido na sua vida, isso é um sinal. Acautelai-vos. Preste atenção. Talvez você ache que tem o Espírito Santo e não tem. Você acha que sofreu um novo nascimento e não sofreu. Você acha que você é crente e você não é. Preste atenção. E aí ele vai marcar. Porque o perdão, meu irmão, ele é uma transação. Onde você libera o perdão, dá o perdão para o arrependido. Não foi isso que ele diz aqui? Se seu irmão vier contra você 7 vezes, ou seja, todas as vezes, e pedir perdão, arrependido você, aí você vai falar assim, que bom, pastor. Se a pessoa não perdoar, eu não preciso de pedir perdão. Eu não preciso de perdoar. Mas agora nós vamos para o aspecto do perdão horizontal, para a gente encerrar essa dúvida no seu coração. Olha Marcos 11. Marcos 11, 25. Olha o que é dito em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que o texto vai mandar? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdão, ele é horizontal, ele é vertical. Se a pessoa não te pediu perdão, não se arrependeu, você tem que perdoar. Quando você estiver orando, você perdoa. Ah, pastor, mas a pessoa não se arrependeu, eu tenho que perdoar? Tem. Romanos vai dizer assim, ó, o que depender de você, tem de paz para com todos. Não vos vingueis a vós mesmos. Eu sei que nas relações interpessoais existem pessoas do coração duro. E às vezes você vai querer se acertar com alguém e esse alguém não quer se acertar com você. Mas isso não tira a sua responsabilidade de perdoar. Se ele não se arrependeu, o que depender de você tem de paz. O que você pode fazer é ir. Lembra, o rei chamou a atenção. O rei foi atrás de quem estava devendo. Vá, peça perdão, se for necessário. Aponte as suas dívidas para com você, as suas ofensas. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não pedir perdão, perdoe. Por isso que Hebreus vai dizer para mim e para você, para que nós não nutramos a raiz de amargura. Você sempre perdoa, independente de quem, independente do que, independente de como. Enquanto a psicologia vai dizer, perdoe porque você vai se sentir melhor, Jesus está dizendo assim, ó, perdoe porque você recebeu perdão de uma dívida impagável. E eu e você, nós perdoamos primeiro por causa de Deus, porque nos perdoou. O nosso perdão é um reflexo do perdão que nós recebemos, da misericórdia. Por isso que os misericordiosos receberão misericórdia. Não sai daqui sem você entender isso. Arrependa-se, mude de atitude, mude de mente. Pare de agradar a si mesmo e volte para uma vida que agrada a Deus. Peça perdão, se acerte. A Bíblia diz que Deus não aceita o seu culto. Não é assim que a Bíblia diz? Se você, no culto, for dar uma oferta, elemento de culto, você lembrar que alguém tem alguma... Se você lembrar que ele tem problema com você, para, não dê oferta, volta, se acerte. E depois você vem terminar o culto. Meus irmãos, o problema é que nós temos pintado um Deus que não existe. Mas esse é o Deus da Bíblia. É um Deus amoroso, é um Deus santo, é um Deus paciente, é um Deus benigno, é um Deus perdoador, mas também é um Deus justo. E Deus nos chama a nos arrepender. Deus nos chama a confessar. Confesse que você pecou. Confesse que a sua ofensa contra Deus é maior do que qualquer coisa.
Ninguém te ofende mais do que você ofende a Deus. Aprenda isso. Está um pouco tarde, mas eu preciso de corrigir isso aqui só para vocês sair daqui com... Existe uma ideia no mundo que diz assim, é psicologia também. Você precisa de se perdoar. Meus irmãos, isso não é bíblico. Isso é diabólico. Você não precisa de se perdoar. Você já se ama demais. Você já pensa em você demais. Você está igual Pedro. Senhor, quantas vezes eu tenho aqui? Perdão nas escrituras é uma coisa que você recebe de Deus. E perdão nas escrituras é algo que você concede do íntimo às outras pessoas. Não existe essa ideia na Bíblia de perdão de si mesmo. Perdão você recebe de Deus, porque você ofendeu a Deus de maneira infinita. E perdão você dá aos outros. Você não precisa de se perdoar. Isso é falta de amadurecimento. Pessoas que se sentem culpadas pelos pecados é porque não entendeu que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Você foi liberto da culpa do pecado, do poder do pecado e da escravidão do pecado. Não existe condenação para aqueles, não existe culpa. Não caia nessa ideia de perdoar a si mesmo. Isso não existe. Perdão você recebe de Deus e você dá aos outros. Amém? Vamos ficar de pé?